Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora do boicote do boicote, né? A gente falou alguns dias atrás que o Carrefour parou de comprar carne de frigoríficos brasileiros porque os fazendeiros europeus fizeram uma manifestação grande lá, um protesto grande, aquela choradeira típica de fazendeiro europeu, dizendo que não pode importar do Mercosul. Eles alegam um negócio de comprometimento do clima, de condições climáticas e não sei o que lá e coisa e tal. Tem uns que falam de subsídio do governo brasileiro. Tudo isso é lorota, não tem nada disso no final das contas. O problema deles é que o Brasil, por questões geográficas, por questões de clima, por questões de conhecimento tecnológico, tem realmente uma vantagem competitiva em relação aos agricultores europeus. A gente consegue produzir comida muito mais barato do que na Europa, a verdade é essa, né? Se o pessoal continuasse comprando do Brasil, seria bom para todo mundo. Por quê? Porque o povo europeu ia ter comida mais barata no final das contas, né? Então vocês sabem como é que é esse negócio de proteção da indústria nacional. Aqui no Brasil a gente tem essa doença aqui também, o pessoal que tem essa doença de falar não, que temos que proteger a indústria nacional. Proteger a indústria nacional é fazer o brasileiro pagar mais caro. Não tem que proteger a indústria nacional nenhuma. Ou a indústria nacional ela é boa e consegue produzir por um custo adequado, ou então ela tem que fechar mesmo, e foda-se ela, não tem essa, né? E aí então o Carrefour, que é uma rede de supermercados francesa, decidiu não mais comprar carne do Mercosul para atender os fazendeiros europeus nessa história lá, né? Só que aí ficou engraçada a coisa. Por quê? Porque o Mercosul existe aqui na América Latina também. O Mercosul tem uma filial aqui no Brasil. Aliás, tem um monte de supermercados que são de propriedade do Mercosul francês aqui no Brasil, e na Argentina também tem a mesma coisa, né? E daí ficou uma coisa estranha, porque peraí, como é que é? Você compra carne para vender na América Latina, mas não pode comprar para vender na Europa? Que história é essa, né? Então a gente falou, eu acho estranho isso daí, embora, como eu falei, eu reconheço o direito do Carrefour de comprar de quem ele quiser. Não tem esse negócio de, não vou comprar desse, vou comprar daquele. Ele compra de quem ele quiser. O que eu acho um erro enorme é justamente o governo francês aceitar a pressão dos comerciantes, dos fazendeiros franceses, porque isso prejudica o resto do povo francês, né? O resto do povo francês está pagando mais caro com esse negócio. Pois bem, os frigoríficos brasileiros decidiram retaliar, não vendendo carne para o Carrefour aqui no Brasil. Concordo, é direito deles fazer essa retaliação se eles quiserem, eles vendem para quem eles quiserem, ninguém é obrigado a vender nada para ninguém, mas eu acho isso um erro também, tá? Não acho que seja uma coisa recíproca, porque isso daqui não afeta o principal ponto de interesse aqui. O interesse de não vender carne brasileira não é do Carrefour, o problema são os agricultores franceses. Então esse é o ponto de pressão que tinha que ser colocado no final. Parar de vender carne para o Carrefour, eu não acho que vai fazer uma diferença muito grande, não acho que vai ser uma coisa positiva de forma geral. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Chewbacca, Ancap, Peter, Bora Programar em PHP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é a situação, né? O boicote do boicote. A indústria de bovinos ameaça deixar o Carrefour sem carne, né? O Carrefour ele disse que não ia comprar mais carne do Mercosul para poder para vender lá na França, mas ia continuar comprando aqui para atender o próprio Mercosul, né? E aí os frigoríficos falaram, não, se a gente não é bom para vender na França, então não podemos vender aqui para o Brasil também, vamos parar de vender para você. Ou seja, o Carrefour, se quiser vender carne aqui no Brasil, vai ter que trazer carne da França. Vai ficar muito mais caro. Vai acabar perdendo o mercado. Por quê? Porque a carne brasileira é muito mais barata em outros lugares, né? Vão haver outros supermercados aqui no Brasil com a carne muito mais barata do que no Carrefour. Só que, assim, de novo, é direito das pessoas fazerem isso? Eu acho que é direito. Por que eu acho que é direito do Carrefour fazer esse tipo de coisa? Por que é direito dos frigoríficos brasileiros fazer esse tipo de coisa também, embora eu discorde das decisões? Porque no final das contas a ideia é que o mercado regula isso daí, tá? O mercado vai chegar no meio termo, né? Por exemplo, lá na França, o Carrefour decidiu não comprar mais carne do Brasil. Agora, nada impede que outras redes de supermercado lá da França ou da Europa comprem carne do Brasil, né? Não tem nada. Até aqui não tem nenhuma determinação da França como um todo proibindo carne do Brasil. Então, outros mercados vão poder comprar carne do Brasil e adivinha, a carne do Brasil é uma carne de boa qualidade e é uma carne mais barata. Então, repara, no final das contas, eu acho que esse tipo de
de briga que o pessoal aqui no Brasil tá fazendo contra o Carrefour é uma besteira no final das contas, tá? De novo, é direito deles fazerem isso? É direito. Estão aqui falando aqui, ó. A JBS cancelou entregas da crise da carne que pode afetar vendas do Carrefour e não sei o que lá, né? Por que eu não gosto desse tipo de solução? Porque não afeta o principal do problema. Como eu falei, decisões idiotas todo mundo pode tomar. O Carrefour pode tomar decisões idiotas também. Vocês também podem, todo mundo pode tomar decisão idiota. O mercado tende a corrigir isso daí. O melhor é você tomar uma decisão que vai no sentido do mercado. Ou seja, sei lá, fazer uma parceria com uma outra rede lá na França ou em algum outro lugar lá na Europa para vender carne mais barato. Criar um outro mecanismo de entrega de carne barata online, comprado online lá na França, alguma coisa assim. Fazer um negócio que dentro do mercado derrube o Carrefour lá. É muito mais óbvio, muito mais interessante, muito mais proveitoso no final das contas do que tentar essa briguinha besta de se você não compra de mim, eu também não vendo para você. Porque para pensar, o beneficiário continua sendo o mesmo, né? Se o Carrefour aqui no Brasil não puder comprar carne de frigoríficos brasileiros, ele vai ter que comprar carne de frigoríficos europeus. E aí, ou seja, os agricultores franceses foram quem começou essa história toda, estão rindo daqui até aqui, né? Ótimo, então agora o Mercosul aqui no Brasil vai ter que comprar carne de agricultores, de pecuaristas franceses, né? O pessoal está feliz da vida. Você não está atendendo a demanda real, não está atendendo ao problema real. O problema real você tem que olhar para o mercado, usar o mercado como um ponto de apoio. Lembra, essas decisões idiotas sempre é o mercado que destrói, né? E por isso que a política é tão ruim. Porque lá na França, né, existem uma série de medidas protecionistas exatamente porque o pessoal francês, os políticos franceses, temem perder o apoio do agro, né? Embora os fazendeiros franceses sejam muito ruins em comparação com os brasileiros, tem uma qualidade final do produto e preço muito piores do que aqui no Brasil, na Europa de forma geral, né? Mas no final das contas, eles têm uma simpatia do povo de lá muito grande. Então os políticos acabam cedendo a esse tipo de coisa. Isso é um problema que é mais difícil de ser contornado, porque a política, de novo, não está no mercado, né? Ela está fora do mercado. Mas o Carrefour tomar essa decisão, o Carrefour está no mercado. O Carrefour não é uma entidade fora do mercado. Seria muito mais interessante os pecuaristas brasileiros venderem carne para outras redes lá na Europa, para outros supermercados, do que ficar brigando com o Carrefour aqui, arrumando confusão aqui. Eu não vejo isso daqui. Eu também fiquei chateado, também me senti insultado como brasileiro com esse negócio. Então, como é que pode? Então compra carne, pode comprar carne para vender aqui no Brasil, mas não pode comprar carne do Brasil para vender na França? Que porra é essa, né? Então, eu só não vou boicotar o Carrefour porque eu já não compro no Carrefour mesmo, né? Então não faz diferença nenhuma no final das contas. De qualquer forma, aqui, ó, o problema desse tipo de coisa também é que isso dá margem para políticos daqui se aproveitarem. Então já está aqui, ó. O ministro da Agricultura apoia os produtores de carne em boicote contra o Carrefour. Repara como é que para políticos, tanto aqui quanto lá, isso é uma coisa ótima. Deixa o pessoal brigar, sair do mercado, começar com boicote fora do mercado, não sei o que lá. Por quê? Porque aí o político ganha, o político tem a palavra fácil, tem a solução fácil para fazer a coisa aqui. Não porque vamos sancionar o Carrefour, porque vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não vai resolver o problema de ninguém. Eu também não quero pagar mais caro na carne aqui no Brasil, então eu quero que o Carrefour venda a carne daqui mesmo no Brasil, no final das contas. O mercado é o caminho, a forma correta de contrapor o cancelamento do Carrefour não é boicotando também. Eu já falei para vocês, boicote é uma arma libertária, é uma arma importante, mas é uma arma que tem que ser usada com moderação. Quanto mais você usa ela, menos ela serve, menos ela tem efeito no final das contas. E usar dessa forma aqui, você está usando contra o mercado, eu sinceramente não vejo isso daqui como uma coisa positiva, não. De novo, reconheço, é direito dos produtores de carne fazerem isso. Ponto final. Mais uma vez, é uma decisão errada que vai acabar sendo corrigida pelo próprio mercado. A menos que políticos entrem nessa história e aí piorem a situação, tanto lá quanto aqui. Por isso que eu não gosto dessa solução também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.